1 Samuel 16, verso 1, e depois nós vamos para o verso 6. Tá, queridos? Para a gente ganhar um tempo, os irmãos já conhecem essa passagem, então a gente vai priorizar os versículos-chave para facilitar o entendimento e depois nós vamos falar um pouco sobre. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviarei você a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Verso 6. Sucedeu que Samuel, entrando, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou a Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Vamos para o 11. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os seus filhos? Ele respondeu: não, ainda falta o mais moço que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramã. Louvado seja Deus. Sentem, queridos. Nós vimos aqui o início do ministério de Davi. O início do ministério, quando Samuel chamou Davi e o consagrou como futuro rei de Israel. Deus já havia um plano para a vida de Davi. Substituir o rei Saul. A Bíblia vai dizer que Davi, ele cuidava das poucas ovelhas do seu pai, Jessé. Ele era um servo dedicado. Ele cuidava, ele protegia, ele guardava. A Bíblia vai dizer que ele era dedicado, pastor Luiz. Ele era um filho dedicado, um filho que cuidava do seu ofício com carinho. E quem é dedicado no pouco, Deus coloca sobre o muito. Para ser grande, você tem que ser pequeno primeiro. E a Bíblia também vai dizer, nesse mesmo capítulo 16, que Saul, o rei Saul, achou graça em Davi. Davi, um jovem, um menino ruivo, um menino pequeno, baixinho, talvez era um pequenininho, era o caçula, aquele que a gente... Tá bom, fica aí, uma hora você vai ser, hoje você ainda não é, não. Mas Davi tinha algo especial, Davi já tinha unção que foi derramada sobre ele por Samuel. Por isso que quando Saul andava ali oprimido, cheio de demônios e questões e louco, quem foi lá tocar a harpa para afugentar os demônios? Davi. Por quê? Porque ele já estava ungido pelo Senhor. Então Davi, ele tocava a harpa, ele afugentava o diabo que habitava ali a vida de Saul, mas só que a função de Davi não era só essa. Davi também era pajem de armas de Saul. O que é o pajem de armas? Ele era como se fosse um jovem serviçal que cuidava da armadura real do rei Saul. Então, quando Saul ia para a guerra, era Davi que levava aquela armadura pesada, que ajudava a montar, preparava ali o cavalo, preparava toda a armamenta do rei, para que quando ele fosse entrar na guerra, ele não precisava se preocupar com isso. Então, os reis tinham um pajem. E Davi tinha essa dupla função. Só que, além disso, olha só, queridos, Davi, nesse tempo, já estava habitando o palácio de Saul. Davi já estava ali dentro, mas mesmo assim, ele não se esqueceu do seu pai, Jessé. Porque em 1 Samuel 17:15, se nós tivermos aí como botar, 1 Samuel 17:15,
a Bíblia vai dizer que ao término do seu ofício, ao término das suas atividades, Davi ia para casa para continuar cuidando das ovelhas do seu pai. Está ali, ó, Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Ele não se esqueceu do seu pai. Ele honrava o seu pai. Aleluia. Em algum momento, Davi, numa dessas situações de guerra, ele encontrou com Golias. A Bíblia vai dizer que Golias começou a afrontar o povo de Israel. Essa passagem todo mundo já ouviu, né? Vou entrar aqui na passagem de Golias. Ele começou a afrontar, a amedrontar, desafiar o exército de Israel. E Davi, como pajem, estava observando aquilo e ele começou a se indignar. Diz a palavra que ele chegou para Davi, para Saul e falou: Saul, o rei, deixa eu lutar com esse grandão aí. Deixa eu lutar com esse gigante aí, marrento, esse Golias aí que está dizendo que vai destruir o exército. Me dá oportunidade. Eu já matei leão. Eu já matei urso, ô Saul. Deixa eu lutar com ele. Olha o que ele está falando do nosso Deus. É isso, Saul, não, rapaz, calma aí, fica quieto aí, rapaz. Ô, você é um menino. Tua função não é essa, não, rapaz. Isso é para os soldados, você é um garoto. Olha o teu tamanho, ele é um guerreiro, ele é um cara talhado. Olha o tamanho desse homem, 3 metros de altura, ô Davi. Mas Davi era insistente. A Bíblia vai dizer que ele não me dá essa oportunidade, me dá essa chance, porque assim como o Deus de Israel foi comigo lá quando eu matei aquele urso, Deus vai ser comigo hoje aqui também. E eu vou entregar a cabeça desse gigante aí, as feras do campo ainda hoje, porque eu sei que Deus vai ser comigo. Aleluia, querido, deixa eu te falar aqui. Aí eu entendi que Deus não usa os melhores, pastor. Ele usa quem? Os disponíveis. Porque Davi não era nada ali, Davi não tinha nem treinamento de guerra, mas ele simplesmente falou: eis-me aqui, Senhor. E queridos, Saul não teve outra opção. Saul não teve jeito, pastor Luiz, ele teve que ceder. Ele falou: realmente, você é o único que está dizendo eis-me aqui, porque de fato todo mundo aqui, os guerreiros, ninguém quer encarar o Golias. Então faz o seguinte, Davi, vai nessa tua força aí. E a história, aleluia, quer dizer, a história foi bem clara. O Golias não sobrou nada dele, querido. Sabe por quê? Porque Deus não tem trato com covarde. Mas quando ele vê uma mão levantada para ele dizendo: eis-me aqui, Senhor, me usa como tu quiseres, é tudo que ele precisa para fazer de você um guerreiro. Aleluia, você pode não ser nada, mas se você se colocar na presença, Deus vai falar assim: eu vou fazer do nada tudo. Eu vou fazer de você não mais um cuidador de ovelhas, não mais um pajem de arma. Eu estou vendo, Davi, que você está sendo preparado para algo maior. Você tem a coragem de um rei. Aleluia. Que não adianta, tem gente que sabe fazer, pastor. Tem gente que é muito boa no ofício, mas é preguiçoso. Tem gente que canta muito, toca muito, faz tudo muito bem, mas você não consegue pegar o tempo dele. Ele nunca está disponível para Deus. Ele está sempre off. Ele nunca pode. Ou quando ele quer fazer, ele faz. Quando dá na telha, é dele. E a obra do Senhor, ela não para. A obra do Senhor é: eis-me aqui, vamos fazer. É 24 horas por dia. Não temos tempo para parar e ficar esperando. Aleluia. Por isso que Deus usou o Davi. Aleluia. E eu pego aqui o início dessa igreja. O presbítero João falou muito bem ali. Quando ele, na oração, eu falei: rapaz, como é que o negócio se encaixa, né? Ele falou sobre o cimentão. E eu preparei um pouco sobre isso, porque muitos aqui não conhecem, mas quem é lá do início da igreja, nossa igreja ficava aqui na rua Parintins, 404 ali, onde hoje é um condomínio mobiliado. Acabou. Mas ali era a nossa igreja, na década de 80, né, para 90. E ali, queridos, antigamente, a coisa era complicada, porque nós não tínhamos sequer um teto para cultuar, nós tínhamos bancos de madeira batida, não tinha encosto. Você tem um encosto aí, ó, mal bem, você ainda joga para trás, bota a perna para frente, se duvidar até puxa um besourinho na hora do culto, que eu sei que puxa, alguns puxam. Pois bem, porém, naquela época, se você quisesse dormir, você ia cair para trás, meu amigo, porque era banco de madeira batido e o que era mais difícil, o que era mais complicado, um monte de árvore frutífera. Deixa eu pegar minha água aqui que eu vou contar uma história. 20 fileiras de banco, as árvores entre os bancos, era o que tinha, não dava para cortar a árvore, porque cada árvore, um tronco desse tamanho, meu amigo,
Se você cortar e que desaba tudo logo. Tínhamos que conviver com mangueiras, manga rosa, manga carlotinha, genipapo. O genipapo, que ele só servia para fazer genipapo, era aquela vitamina que minha avó fazia, porque ô fruta ruim. Parecia uma bola de tênis pesada. Então o genipapo era uma fruta, só servia para matar crente mesmo, debaixo da... Porque ô fruta braba mesmo, pesada. E nós vivíamos, só para voltar aqui, para quem nunca viu essa história, porque eu estou aqui, estou voltando, o culto acontecia, e eu lembro, pastor José, que quando começava a ventar, eu cansava de ver crente fazer um sinal da cruz ali, porque o medo era de cair uma árvore, uma manga na cabeça. Começou a ventar, sangue de Jesus tem poder. Os cultos ali, que era para crente de verdade. Conceição pegou com o Leonardo. Tinha que ter fé dobrada para assistir um culto naquela época ali. Era a fé racional e a fé para orar para não cair nada. Então nós vivíamos numa situação difícil, mas nunca faltou gente disponível. Olha só, não tínhamos recursos, tínhamos uma caixa de som engasgada, microfone antigo, violão faltando corda, mas mesmo assim sobrava gente disponível. Sobrava gente que queria trabalhar para o Senhor. Por elas é que nós estamos aqui hoje. Aleluia! Então eu vou te falar aqui um negócio, querido. Não importa a estrutura, foi o que o Pedro falou na abertura. E aí, olha só, a gente ainda tinha mais umas situações engraçadas naquela época, porque a gente não tinha instrumentista. Hoje você tem aí um violão, uma guitarra, tem os meninos que tocam, tem aí um teclado. Mas naquela época o guitarrista era o pastor Luiz com o pastor Jorge, né? Acho que o Jorge também fazia uns ré maior lá, enganava lá. E quem ficava no contrabaixo, querido, só para vocês terem uma ideia de como é que era a estrutura inicial dessa igreja, presbítero João. Quem pegava com a colher de pedreiro lá no dó maior e pem. Ele vinha com a colher de pedreiro e tem, pem, que estremecia a praça seca toda. Mas olha só, você imagina a dupla pastor Jorge e presbítero João tocando e quem cantando? Vânia, de qualquer... Vambora. O negócio é trabalhar. Ô, glória! E aí o revezamento na palavra, pastor, aí eu falo aqui pastor Luiz com pastor José o tempo inteiro. Você vai dirigir hoje, você prega amanhã, você dirige hoje, a aula é comigo, a aula é com você, a aula é nós dois ao mesmo tempo, a aula não é ninguém. Porque eles, imagina a confusão que era para fazer uma escala com 2 homens ou 3 no máximo. Né, pastor? E cultos quartas, sextas e domingos. Mas, queridos, olha só que coisa boa. A gente brinca assim, porque a gente vê a estrutura da igreja hoje, você não sabe como é que tudo começou. E a gente não pode esquecer o início. Você não pode esquecer o início do teu ministério, o início da tua chamada. Aleluia. Essa igreja, aquela igreja só andou e se tornou uma igreja hoje estabilizada, porque lá atrás esses homens, esses 4 homens, como o Leonardo e tantos outros, disseram assim: eis-me aqui, Deus. Eu estou disponível, Jesus. Eu não sou o melhor, mas eu sou o que quero trabalhar. Jesus está dizendo hoje, nessa manhã, eu não estou preocupado com o teu talento, estou preocupado com a tua força de vontade. Aleluia, talento eu te dou. Eu aprimoro. Posso não ser um grande músico, mas Deus pode te usar aí. Não importa se você... A gente aqui não está para ser o melhor pregador do Brasil, o melhor cantor do Brasil. A gente está aqui para ganhar almas para o Senhor, aonde nós fomos colocados. Aleluia, e nós fomos plantados nessa rua, nesse bairro. Aleluia. Glória a Deus. E eu falo para vocês aqui, na obra de Deus, a gente tem que ser um pouquinho mala também, tá? Um pouquinho entrão. Porque olha só, Davi só foi quem foi porque ele era entrão. E ninguém perguntou para ele para lutar com Golias. Alguém pediu para ele lutar com Golias? Não, mas ele falou assim, ó, eis-me aqui. Fica quieto aí, garoto, baixa a mão. Eis-me aqui. O tempo inteiro, enquanto ele falava eis-me aqui, ele ganhou todas as guerras que ele levantou a mão. O urso estava matando a ovelha, ele falou, Senhor, eis-me aqui, vou matar essa ovelha, vou encarar essa ovelha. E pegou o urso, e matou o urso, e matou o leão, na força. Então, querido, a gente tem que ser um pouco entrão também, senão ninguém nota você. O Davi simboliza, pastor Luiz, aqueles tipos de crente que quando faltava uma... Às vezes tinha uma reunião de oração, faltou um pregador, o Davi era o primeiro a levantar a mão e falar assim, eu estou com a mensagem pronta. Faltou pregador? O Davi não era ninguém. Era só uma ovelha. Mas ele levantava a Bíblia e falava assim, ó, estou com a palavra pronta aqui.
Se quiser. Ih, faltou levita. O Davi era o primeiro a levantar a mão. Eu não canto nada, mas eu posso ajudar. Olha só, disponível. O tempo inteiro levantando a mão. Ih, faltou alguém para a cozinha, para a cantina. O Davi ele levantava a mão e falava assim, olha, se precisar fritar um bife é comigo mesmo. Então, ele se apresentava. E se você não se apresentar, querido, ninguém vai notar você. Se você não falar, eu tô aqui também, você não pensa que alguém vai te... Ih, ela arrebenta, ela te chama. Não vai. Parte de você, crente, parte de mim, falar, eis-me aqui. Eu estou aqui, senão ninguém vai saber. Vocês estão entendendo? Por isso que Deus foi com ele. Porque ele partia para dentro. Ele não tinha medo de desafio. Eu não sei como é que essa palavra está entrando no teu coração. Mas eu tenho certeza que em algum momento Deus já te chamou, Deus já te comissionou. E alguns disseram sim e outros disseram não. Não posso agora. Espera um pouco, Deus. Espera eu estar pronto. Ô, querido, se você esperar estar pronto, acabou você. Você vai perder 5, 10, 15, 20 anos. Olha, a tendência é que cada vez você esteja menos pronto. Porque daqui a pouco, uma vez o Felipe falou um negócio, daqui a pouco vem filho, o trabalho começa a te tomar teu tempo, você já está ficando velho, cheio de artrite, artrose, labirintite, que eu estou tendo uma atrás da outra, e daqui a pouco, meu amigo, você vai começar a escolher onde você vai. Porque na época que você estava forte, com vigor, no início do ministério que você tem que provar para Deus que quem é você na guerra. Quem é você na guerra? Aleluia. Agora, queridos, já estou perto aqui, são palavras curtas, acho que não é muito pelo falar, não é pelo falar. Uma frase é o suficiente. Se for falar na unção, uma frase é o suficiente para tocar um coração. Davi foi perfeito? Não. A Bíblia vai dizer que Davi, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, em algum momento ele falhou. Em algum momento, após ele já estar já consagrado, vamos dizer assim, como rei, ele falhou. Porque até os grandes homens de Deus falham. Os grandes homens de Deus erraram. Todos eles do Velho Testamento, pastor, se você for pegar, falharam. Com Davi não foi diferente. A Bíblia vai dizer, e vocês conhecem essa história, que na primavera, isso está em 2 Samuel 21, não precisa abrir, os reis desciam para a guerra. Era comum todos os reis descer para a batalha. Porém, Davi preferiu não ir. Ele escolheu não ir. Isso simboliza crentes que quando chegam aonde ele quer, ele já passa a escolher. Enquanto Davi não era ninguém, ele estava partindo para dentro. Quando ele se tornou rei, ele passou a escolher onde ele ia. Ele já passou a ser um homem não 100% disponível, ele já era algumas vezes indisponível. Às vezes ele queria ir e às vezes ele não queria ir. E esse é o grande problema dos crentes hoje. Tem gente aqui, gente dentro das igrejas, as igrejas, que quando ele não é nada ainda, ele se doa 100% na obra. Até o que não pede, ele faz. Em todo tempo, se você pedir para ele aparecer, ele aparece, ele soma, ele ajuda. Aí, meu amigo, você consagra ele ao obreiro. Matou ele. Matou. Empossou, pronto. Deu cargo, acabou, matou o obreiro. Agora o obreiro escolhe, agora faz pirraça. Agora ele já não é mais o mesmo. Davi estava assim, chegou onde queria, virei rei. Agora eu posso escolher onde eu vou. Que negócio é esse? Quem te comissiona para a guerra é o Deus de Israel. É Ele quem te coloca lá e Ele quem te tira. Nós não temos o direito de escolhermos a obra que nos foi dada. É o que vier para fazer, faz em tempo e fora dele. Aleluia! Pois bem, Davi resolveu ficar em casa, um rei vitorioso. Mas naquela manhã, enquanto os seus soldados estavam lá, um perdendo braço, outro perdendo cabeça, a guerra rolando, uma guerra sangrenta acontecendo. Um perdendo braço, outro perdendo perna, o outro tomando flechada, o outro tomando espetada. Aí todo mundo, estão perdendo. Cadê o rei? Pergunta para mim, cadê o rei? Foi passear. Foi passear,
Foi passear. Pois é, onde é que estava Davi? Dormindo até meio-dia. Oh, meu Deus! A guerra está acontecendo e o Davi espreguiçando no terraço, olhando, visitando, olhando o jardim, e todo mundo se matando na obra de Deus. Ó. Pois é, querido. Deixa eu te falar um negócio aqui. Guerra. Você cuidado com o terraço, tá? O recado de hoje é cuidado com o terraço. Porque quem está no terraço, o risco de cair é grande. Guerra é para ser lutada lá embaixo. É lá embaixo. Lá Deus te garante. Quando Deus te coloca onde Ele quer te colocar, Ele te guarda, Ele te protege. Aleluia! Na guerra que Deus te colocar, o inimigo faz arapuca, Deus quebra a arapuca. O inimigo faz um laço, Deus corta o laço. O inimigo abre uma sepultura, Deus tampa a sepultura. O inimigo abre um buraco, Deus fecha o buraco. Porque Ele te guarda, Ele te protege. Mesmo na guerra, se Ele mandou você ir. Oh, aleluia! Ele corta o laço, quebra a lança. Esse negócio de ficar no terraço são os crentes que dia de domingo, se bater um sol quente, muitos, você vai ver vários na praia. Dá uma passadinha na praia no calor de domingo. Muitos que era para estar na guerra, tá lá pegando um bronze. Shopping, então, se tiver Black Friday, Black Friday, se cair no domingo é Black Friday, acabou a igreja vazia. Cadê você na guerra, crente? Quem sou eu na guerra? É um coadjuvante ou você é o protagonista? O Davi ele começou a escolher, querido. E aí, a história, para a gente ganhar tempo, eu não vou entrar. O que aconteceu com Davi? Olhou a Batseba, caiu, ainda quis jogar o BO para cima de Urias. Vai para casa, Urias, já sabendo que ele tinha engravidado a mulher dele. Vai para casa dormir. Fica com ela. E a história, não vou entrar nessa história de Davi com Urias, porque a gente sabe que quando a gente erra com Deus, infelizmente a gente abre a guarda. Acabou o escudo. O escudo de Davi era o Espírito Santo que andava com ele em tudo. Quando ele passou a escolher, meu amigo, onde é que eu vou, se eu vou, quando é que eu vou, Deus falou assim, eu não tenho mais trato com você, Davi. O covarde, o preguiçoso, não tem espaço na minha obra. A minha obra, ela é feita de guerreiros, de soldados forjados. Eu louvo a Deus aqui, querido, por essas mulheres de oração que nós temos na nossa igreja. Eu tenho certeza que o pastor Luiz deve agradecer muito a Deus pelas mulheres. Você viu quando a gente falou aqui agora? Veio quase a igreja toda. Estava brincando com o Felipe ali. Falei, meu amigo, se as mulheres resolver fazer uma saída dia de domingo para alguma igreja, não tem culto. Porque veio 43, né, pastor? Mulheres aqui. Não façam isso nunca, tá? Faz domingo à noite, sábado. Não, sábado toma que pode ficar cansada para domingo. Domingo à noite. Pois bem, eu louvo a Deus pelas mulheres de oração que nós temos aqui. Mulheres guerreiras, homens guerreiros. Pode estar um toró. Pode estar um sol de rachar. Pode ser uma segunda-feira. Se marcar uma consagração aqui, pode ver, vai ter 10, 15 mulheres aqui. Elas vêm. Muitas delas já com cabelinho branco. Quase todas, né? Porque a gente sabe que pinta. Quase todas. Eu também estou pintando, eu não posso falar nada. Então vamos lá. Muitas delas com cabelinho branco. Coquinho, aquele coquinho já cansado de guerra. Né? Aquela bolinha atrás aqui já toda desfazendo. Mas, meu amigo, quando você encontra uma delas na rua, você fala assim, você vai para onde, irmã? Não, vou para a consagração. E de tarde tem reunião de oração. Mas que isso, irmã? Vai de manhã e vai de tarde? Ela, não, eu vou sim. Mas por quê? Porque essa fome toda de igreja, de Deus, é porque eu estou na escala, pastor. Deus me colocou na escala, eu não posso faltar. Aleluia! Deus está dizendo hoje para você aqui, eu te coloquei na escala. Cadê você, guerreiro? Você vai faltar no dia da tua escala? Elas se colocam na escala, eu estou na escala, eu sei que se eu faltar, vai fazer falta para os meus irmãos. Eu tenho uma batalha a travar. É melhor estar na igreja vendo coisa nova do que em casa vendo Vale a Pena Ver de novo. Porque vale a pena ver de novo? Você prefere ver de novo ou ver coisa nova? Quer ver coisa nova? Vem para a igreja!
Aleluia! Aqui o Espírito Santo não brinca e nem se repete. Cada culto é uma experiência nova, querido. Aleluia! Quem é você na guerra? Essa é a pregação de hoje. Eu falo aqui, é PGO, é culto de doutrina, elas estão em tudo. Essas mulheres têm que bater palmas para elas. Os homens também, mas hoje eu vou dar uma moral para elas, porque as mulheres, é o dia delas, né? Vamos falar aqui, ó. Olha aqui, ó. Vamos aplaudir as mulheres dessa igreja. Agradeço. Elas entenderam. Pega minha mãe, pega a Almerinda. Deus me colocou na escala, pastor. Tem que ir. Nem o pastor segura. Né, pastor? Duvido. Colocou na cabeça, sou um soldado. Soldado não tem que escolher. Soldado cumpre ordens. Soldado está onde Deus manda ele estar. E onde você estiver, Deus vai te proteger. Deus vai te guardar. Agora, se você ficar no terraço, o risco de cair é grande. Por isso tem crente que está caindo aí porque não entra na guerra. Só quer moleza. Aí, e para terminar, queridos, está na hora de se apresentar, está na hora de se apresentar para a batalha. Eu anotei aqui. Chega de viver off para Deus. Só posso aqui, só posso ali. Eu sei que a gente entende que tem crente que às vezes tem seus trabalhos seculares, de escalas e não sei o quê, dificuldades ou também. Todo mundo tem. Mas, querido, não é possível você se apresentar para Deus ou na obra dele uma vez ou outra, ou quando quer. Ou nunca se colocar para ser um obreiro da casa do Senhor. Quanta coisa que você está perdendo de experiência com Deus, sabia? Você está perdendo experiência com Deus. Porque quem trabalha para Deus é que sabe o prazer que é e como Deus te devolve. Deus te devolve isso. Quando você fala, Jesus, estou caindo para dentro, aí você começa a guerrear, você começa a lutar, você começa a vencer batalhas dentro da tua casa, batalhas dentro da tua vida profissional, você vai começar a ver um monte de vitória que hoje estão travadas porque você é covarde. E elas não destravam nunca, você está vivendo anos a mesma vida. E Deus está dizendo, sabe por que isso? Porque você não se apresenta. Você não gosta de orar, você não gosta de nada, você não gosta de ler Bíblia, você só gosta de ficar sentado e ir embora, acabar não falar com ninguém. Você é um crente sem graça. E eu estou querendo trazer você de volta ao primeiro amor, como Davi era no início. Jesus essa palavra é para te incentivar, não é bronca não. É para você levantar e acordar e falar assim, Jesus, vou mudar. Realmente. Olha aqui o exemplo de irmã Joana, que acabamos de falar aqui. 100%, 200% dedicado na obra. Ela viveu as maiores experiências com Deus da vida dela, que nós nunca vamos experimentar, talvez. O que ela viu de Deus, o que ela recebeu de Deus, poucos vão viver a mesma experiência. Sabe por quê? Ó Senhor, eu quero estar. O quê? Dispor. Era 100% disponível. Jesus me usa. Segunda, terça, quarta. Não é só sábado, domingo, não, Jesus. Me usa segunda, me usa. Acordava pela manhã e já falava, Jesus, o que você quer fazer comigo de tarde? Essa era a vida de irmã Joana. O que você quer fazer comigo, Deus? Vai me botar para orar sobre 20, sobre 30? E Deus falava, pode deixar. Eu já sei o que eu vou fazer com você hoje. Isso é intimidade com Deus. Isso é se colocar, querido. Estão entendendo a palavra? Amém? Essa é a palavra para mim também, tá? Você gosta de falar para só falar unilateral, não. Eu tenho feito o que dá. Mas às vezes eu acho que estou fazendo muito pouco. Ao mesmo tempo, poderia ter vindo, poderia ter ido. Aí outras coisas entraram na frente. Amém, Deus perdoa, passou. Mas Deus está te dando uma nova oportunidade. E aí, semana que vem? Tudo bem, daqui para trás nada. E agora, para a semana que vem? Vai mudar ou vai ficar a mesma coisa? Aí você vai mudar? Você promete que você vai mudar? Vai se empenhar mais na obra de Deus? Deixa eu te falar, querido. Eu não estou falando só de ser obreiro na casa de Deus, porque o corpo de obreiro já está definido. É disponível aonde você estiver. É aonde você estiver. Deus mandar você abrir a boca para orar no mendigo, você vai orar no mendigo. Você não vai puxar, vai correr dele, não. Deus mandou você falar de Jesus ali, aqui, acolá, você faz. Aleluia! É se colocar como Davi se colocou, se apresentar. E chega de... Uma vez eu falei aqui, essa é a frase para fechar. Chega de espiritualizar a preguiça. De botar a culpa na mão de Deus. Ah, se Deus mandar, eu faço. Se Deus não mandar, Deus não falar comigo, não conta comigo.
Deus tem que falar comigo em sonhos, senão eu não vou ajudar na cantata, no culto, não vou aparecer. Que negócio é esse? Você quer dificultar o chamado? Nós todos já somos comissionados. Na hora que nós fomos alcançados pela graça, você foi salvo, batizado, aí começa a sua trajetória. Você não precisa esperar nada. Faça como Davi, ninguém chamou. Estou aqui, Jesus. Estou aqui, rei. Estou aqui, estou aqui, estou aqui. Ó, não sei fazer nada, mas eu estou aqui. Foi que nem Carlinhos, um exemplo aí, ó. Está nos ajudando. É o workaholic, não é naquela palavra, né? Está em todas aí, meu amigo. Estava aqui ontem também? Eu já sabia que estava. Não sei, já era pintor profissional? Era pintor profissional? Disse ele que trouxe o colchão dele, que vai ficar aqui até quinta-feira que vem. Fica aí você com os, sei lá, com as baratas, não sei o que tem aí para cima. Mas cuidado que não detetizou ainda não. Então cuidado. Mas olha só, queridos, disponível. As maiores bênçãos, eu tenho certeza, se eu fosse perguntar, se botar o microfone na mão de Carlinhos tem 30 testemunhos para contar. De tanta bênção que Deus está devolvendo para você. Porque você está dando o melhor para Deus, ele também vai te dar o melhor dele. Aleluia! Deus abençoe a tua vida, querido. Essa era a palavra, não vamos passar do horário. Que Deus multiplique, que Deus te dê saúde, Deus te dê força, Deus te dê entendimento, para você compreender um pouco dessa palavra e usar os grandes exemplos dessa casa, que eles sejam exemplos para você também, como são para mim. Que quando eu vejo esses aqui, de cabelo branco aqui, ó, 70 e poucos, não vou falar o poucos, porque já são quase muitos, mas no vigor da sua idade ainda tem pique. Se eu falar assim, vamos pregar todos os domingos até dezembro, eu tenho certeza que ele vai arrumar a palavra para pregar. Assim como eu vejo o pastor Luiz Nazareno, pastor José, então, uma máquina de produção. Ele produz pregação em larga escala, que você for na casa dele, não precisa estar na escala, ele está lá. Ele está sempre preparando uma mensagem, né? Mas você vai dar algum estudo? Não, eu só vou pregar daqui a 3 meses, mas ele já está preparando de agora. Isso é se colocar disponível na mão do Senhor. Deus abençoe essa igreja. Deus multiplique e faça de você um grande guerreiro. Aleluia! Amém! Deus abençoe.